Dor de cabeça. O que te dá dor de cabeça? É melhor nem começar. Mas eu não tô falando de boleto, política, futebol, nada disso. Tô falando de dor de cabeça de verdade, sabe? Enxaqueca. Sabe aquela que você não consegue nem ficar com os olhos abertos? Trabalhar, impossível. Não consegue nem pensar, a dor não deixa. Afinal, por que dessa dor tão absurda, hein? E como faz pra passar? Quer saber? Então, tá no lugar certo. Eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica. Você sabia que a dor de cabeça é a doença mais comum do mundo? Só perde pra cárie. Aliás, cárie também pode dar dor de cabeça. Sabe quem me contou isso? Aqui, ó. Dr. Daniel Ciampi de Andrade, médico neurologista do Hospital das Clínicas. Ele vai ajudar a gente a entender como funciona essa história de dor de cabeça. Existe diferença entre dor de cabeça e enxaqueca ou é tudo a mesma coisa? Isso é uma coisa que gera muita confusão. Dor de cabeça é um termo geral para dor na cabeça, da região dos olhos até a nuca. Qualquer dor que você tiver chama dor de cabeça. Se é uma espinha, se é um galo, se é um tumor na cabeça ou se é enxaqueca, você está dentro da cefaleia. Dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia para médico. Então, dor de cabeça. Aí dentro das dores de cabeça, a gente faz uma divisão que são dores de cabeças primárias e secundárias. O que quer dizer secundária? É quando a dor de cabeça ou a cefaleia é causada por uma outra doença. Então, se você tiver uma pressão aumentada do cérebro, um tumor, uma doença qualquer dos ossos e tiver uma dor de cabeça por causa dessa doença, você chama de uma cefaleia secundária. As cefaleias primárias são dores de cabeça em que você tem a doença, a dor. Ou seja, não existe uma outra doença que causa enxaqueca. A enxaqueca é a própria doença. E o que causa a dor de cabeça? Ou a enxaqueca, que é a dor de cabeça mais comum? A enxaqueca ela é causada por uma predisposição pessoal. Essa pessoa ela é mais sensível de uma forma geral. E ela pode ter períodos da vida que ela tem crise da enxaqueca. A crise, tem alguns médicos especialistas que acreditam que a pessoa possa ter um desencadeante que é pessoal, é da pessoa. Não é que causa a dor. Ela liga o botãozinho para começar, é um desencadeante, não é a causa. A causa é a predisposição da pessoa. E aí, é como o doutor falou, cada um tem o seu gatilho. Olha, a lista é gigante. Eu tenho dor de cabeça por causa do calor. E a TPM? Aquela dor começa aqui, nossa senhora. E a culpa pode ser até do que você come. Pode ser até do sono. Por exemplo, comida muito doce, por exemplo, comida muito gordurosa, por exemplo, fumar, por exemplo, dormir mal, dormir demais, por exemplo, tomar café, por exemplo, não tomar café. Culpa da cafeína, que contrai os vasos cerebrais. Quem toma todo dia se acostuma com isso. Aí, quando não toma, já viu, né? Agora, essa história de chocolate, sorvete, outros alimentos é um pouco doida, sabe? Tem gente que tem dor de cabeça quando come. Mas tem gente que come porque vai ter dor de cabeça, olha só. Existe uma outra corrente que é muito maluco, que é interessante e que eu acho que provavelmente está certo, que diz que a dor da enxaqueca é um fenômeno complexo e longo. A dor em si é um pedaço da crise. A crise começaria 12 horas antes da pessoa ter dor. E a crise, que não é dor ainda, que já começou, mudaria o nosso comportamento e faria a pessoa buscar alimentos com mais carboidrato, alguns comportamentos como alteração do sono. E a pessoa que então, é muito maluco isso, mas algumas pessoas acreditam que a pessoa que come muito ou toma vinho, ela tomou vinho, ela teve vontade de tomar o vinho porque ela já estava entrando no processo da crise da enxaqueca. É muito maluco isso. Então, o fato é, se é o ovo ou a galinha, é que é muito comum as pessoas falarem que tem alguns comportamentos que desencadeiam a dor. Tem que prestar atenção. O que você fez antes de ter a dor de cabeça? Se for o caso, começa a anotar para ver o que é mais comum. A gente não deve falar assim, quem tem enxaqueca não deve comer chocolate. Não. Quem tem enxaqueca tem que se conhecer e ver o que para ela pode ser um desencadeante. E aí esses desencadeantes, se ela puder, no período que a dor está pior, ficar um pouco longe, até controlar a dor, porque o paciente que controla a dor, ele fica mais resistente a esses desencadeantes. É difícil desligar o botão do estresse. Mas às vezes desligar o botão do chocolate é possível, às vezes a comida gordurosa é possível, às vezes deprivação de sono ou super sono do fim de semana de 8 horas, de 18 horas, você pode controlar. Então o que dá para modificar. Pacientes com enxaqueca, se você vai conversar com alguém que tem enxaqueca, é muito comum, um monte de gente que está ouvindo,
De uma forma geral, a pessoa tem épocas boas e épocas ruins da vida. Se você for pegar um paciente com enxaqueca, que aliás começa na infância, os enxaquecosos raiz, você consegue identificar com 6 anos de idade já crises que são chamadas de sinusite, problema de óculos, mas são crises de enxaqueca. Pode dar muita dor de barriga na infância, é comum ter dor na barriga em vez de ter dor de cabeça, a enxaqueca na infância. Tá em dúvida? Sabe o que é melhor fazer? Conversa com o médico. Ele vai te ajudar a entender o que está causando a dor de cabeça em você e, principalmente, vai te ajudar a encontrar um tratamento. E olha o spoiler, evitar o desencadeante não é a melhor saída. Evitar a crise é a pior forma de tratamento, porque eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação. Imagina que a crise é um fogo, uma floresta. Sabe quando pega fogo lá em Portugal, que está seco? Eu não quero usar exemplos nacionais que são controversos, mas lá em Portugal, que é longe daqui, a gente tem verão, tem vento, está seco, as folhas estão secas, não chove. Aí tem tudo para pegar fogo. A pessoa tem uma predisposição para ter a dor de cabeça. Falar que foi o gatilho, aquela faísca, aquela faísquinha que fez o fogo pegar, talvez pegasse fogo amanhã, depois de amanhã, de qualquer jeito. O tratamento, claro, se você puder controlar alguns desencadeantes, não vai te fazer mal, mas raramente resolve tudo. Quando a gente quer fazer um tratamento para evitar a crise, a gente faz isso em pessoas que têm crises frequentes. Crise frequente é subjetivo. Um termo geral é mais de uma crise por semana. A gente sugere fazer um tratamento que a gente chama de profilático, que é para evitar que a pessoa tenha novas crises. É um tratamento preventivo. E existe um outro tratamento que é da crise. E aí existem vários. Desde técnicas de relaxamento, de diminuição de estresse para quem não quer usar remédio, para as pessoas que precisam de uma prevenção, até medicamentos. E aí medicamento tem vários sabores. Tem remédio de tomar, remédio de injetar, remédio de aplicar com toxina botulínica, tem vários remédios que você pode usar. E os remédios da crise tem desde os tratamentos mais tradicionais, você vai na farmácia e compra uma Novalgina, uma dipirona e toma dipirona, até tratamentos um pouco mais rebuscados, um pouco mais caros, que fazem efeito um pouco mais rápido, e aí você vai adaptar para o paciente. Sabe qual é o problema da dor de cabeça? Que todo mundo tem lá na gaveta um remedinho que faz passar na hora. Isso é bom, mas também é ruim, viu? Se você já tem o diagnóstico e tem dores ocasionais, uma por semana, uma a cada 15 dias, quando briga com alguém, você tem que tomar sua neosaldina, sua dipirona, que é um excelente, dipirona é um santo remédio, felizes os países em que tem dipirona disponível, e está tudo certo. Você se automedica, porque não é um automedicar, você já tem um diagnóstico, o médico deu uma orientação, e você toma o remédio que você está com problema, está tudo certo. Qual que é o problema? É uma pessoa que tem uma dor de cabeça nova, que não foi investigada, e a gente não sabe se na nossa conversa do começo, essa dor está na família das dores primárias ou nas dores secundárias. Às vezes é uma dor de cabeça causada por uma outra doença que não foi diagnosticada. Esse é um problema. Outro problema da automedicação sem diagnóstico é que quando você se automedica, tem alguns remédios que se você tomar muito, e muito pode ser uma semana, você pode ter efeitos colaterais razoáveis. Então, se você tomar anti-inflamatório não hormonal, os nossos remédios habituais, diclofenaco, ibuprofeno, sem orientação médica, e você tem às vezes um diabetes que não gosta tanto do rim do paciente, às vezes você já tem uma gastrite, você pode ter insuficiência renal, você pode ter úlcera, você pode se machucar. Se você tiver mais de 50 anos, o risco aumenta muito. Então são remédios que não são de uso crônico. E olha, para os viciadinhos em analgésico, uma dica importante. O remédio que pode acabar com a dor de cabeça também pode causar dor. Existe uma situação em que o paciente com enxaqueca ou com cefaleia de hipertensão começa a tomar analgésico, melhora, aí ele tem crise amanhã, aí ele toma de novo, aí ele melhora. E, na verdade, esse paciente precisava de um tratamento preventivo. Então, ele vai tratando o incêndio sem apagar o incêndio de verdade. Ele vai só, quando ficar muito alto, joga um pouquinho de água. É maluco, mas o remédio para dor causa dor. O paciente não tem mais aquela enxaqueca de ficar trancado no quarto, mas a dor começa a ser mais contínua, mais todo dia, mais em aperto, mais na cabeça. Eu falo brincando, a dor passa de um corredor de 100 metros livres, que corre muito rápido, para uma dor maratonista, que está lá todo dia, o tempo todo. E o tratamento dessa situação, por mais maluco que pareça, é tirar o remédio que o paciente usa todo dia e começar uma prevenção. Ela ocorre até 4% da população geral e causa muito problema. Então,
Tá tendo dor de cabeça com muita frequência? Marca um médico. Nem todo mundo vai precisar fazer uma ressonância. Às vezes, o problema é muito mais simples do que você imagina. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Dor de cabeça não causa só dor de cabeça. Tem vários outros sintomas. Nos Estados Unidos eles têm um termo para isso, na França também, eles usam um termo para dizer que a pessoa é enxaquecosa. É feio em português falar enxaquecoso, mas a gente reconhecer que o enxaquecoso, a pessoa que tem enxaqueca, ela tem algumas características a vida inteira. Os enxaquecosos, de uma forma geral, eles são mais sensíveis à luz, mais sensibilidade a cheiro forte, mais sensibilidade a barulho, mais sensibilidade à tontura, de estar, por exemplo, geralmente enxaquecoso não consegue ler celular no banco de trás do carro, fica enjoado. E ela pode ser uma pessoa um pouco menos tolerante a estímulos cronicamente. Está cada vez mais claro para os médicos, e a gente tenta passar isso para os pacientes, que a enxaqueca não é uma crise de dor. A enxaqueca é uma pessoa, que é um enxaquecoso, que tem uma predisposição a ter crise de enxaqueca, mas que pode ter outras características, que eu não vou chamar de doença, eu vou chamar de traços na vida que o médico tem que reconhecer, porque no fundo a gente quer melhorar a qualidade de vida do doente. Agora, sabe o que alivia a minha dor de cabeça? Likes. E likes não custam nada, nem dói. Então, dá um like aí, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais My News Explica Saúde. Então, até lá. Aliás, som? Falar em som? Podia dormir um pouquinho agora, né? Podia não? Bom dia!